E agora eu vou chamar duas pessoas, a palestra dupla. São contadores de formação, empresários do ramo de capacitação e desenvolvimento humano e atuam como mentores de finanças familiares, conduzindo homens e mulheres na construção de estratégias para que sejam âncoras de transformação dos resultados financeiros de suas famílias. Coaches, analistas comportamentais, consteladores sistêmicos e palestrantes. Senhoras e senhores, recebam no palco Rico e Nanda Carvalho! Vem pra cá! Sejam bem-vindos ao Arrasta! Olá, gente, tudo bom? Como vocês estão? Uma boa noite para todos. Meu nome é Rico Carvalho, sou casado com a Fernanda e para nós é uma honra poder estar nesse palco. É a realização de um sonho. Literalmente, a gente cocriou esse momento. Agora, quem nos vê aqui nesse palco não imagina o que era a nossa vida há 4 anos atrás. Como você se sentiria se, de repente, do nada, você olhasse para a sua vida financeira e você percebesse que você tem uma dívida de quase R$1 milhão e você está perdendo sua família? Nós sabemos disso, porque foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Porém, como estaria a sua vida depois de 4 anos em que você estabelecesse uma estratégia bem definida, objetivos claros, e você olhasse para a mesma vida financeira e você percebesse que você não só quitou suas dívidas, como você estabeleceu um patrimônio, onde você aprendeu a investir, e você hoje tem o direito de escolha, a liberdade da sua vida financeira, e você constituiu, junto com a sua esposa, uma empresa que impacta a vida de pessoas, e você passou a viver, a gente escutou muito hoje falar sobre isso, passou a viver do seu propósito. Nós também sabemos, porque foi exatamente isso que aconteceu com a gente. E eu convido vocês para refletirem e se perguntarem o que vocês realizariam se vocês estivessem com a vida financeira planejada, organizada. Pensem com vocês. O que vocês gostariam de realizar, de comprar? Uma casa, um carro, contratar os mentores que vocês admiram, que vocês idealizam, ser embaixadores do Arrasta para Cima, estarem aqui nesse palco, porque quando a gente tem a vida financeira planejada, organizada, a gente consegue atingir todas as áreas da nossa vida, a nossa vida pessoal, profissional, financeira, e a gente passa a ter liberdade de escolha, que é o que aconteceu com a nossa família. O fato é que, a partir do momento que você inicia um relacionamento, o que você percebe? Você casa e você não domina valores, princípios, você não realizou uma negociação com a sua parceira daquilo que era importante para os dois. E a partir do momento que você não faz isso, o casal inicia a sua vida gastando mais do que aquilo que ganha, faz festa, viaja, ele quer curtir aquele primeiro momento do casamento. Qual é o grande problema disso aí? É que você desrespeita a regra de valor, que a gente vai explicar para vocês o que é isso. Mas o fato é que você não tem o seu padrão de vida adequado à sua realidade. E aí você ganha e gasta. Óbvio que passando o tempo, você vai ganhando um pouco mais de dinheiro. Só que qual é o maior problema da maioria dos casais? Eles aumentam os ganhos e aumentam automaticamente os gastos. E aí, passa o tempo, você está naquele modo sobrevivência, vem os filhos. E aí você tem um aumento significativo de despesa. E com isso, se você não olha para a sua vida financeira de maneira adequada, você começa, em função dos filhos, você começa a sentir uma vontade e uma ação de agir emocionalmente nas decisões financeiras. Isso por quê? Porque você está na sua criança ferida. Você olha para a sua vida financeira, como você está lá na sua criança, você fala assim, a minha criança não teve, mas meu filho vai ter. E aí você automaticamente
você passa a gastar aquilo que você não tem. E vocês já perceberam que em muitas palestras, cursos, está muito na moda falar que nós devemos cuidar da nossa criança. Mas será mesmo que basta só cuidar da nossa criança? Eu acho, e a gente passou por isso, que nós temos que olhar para o nosso adulto, para as nossas decisões como adultos. E o que aconteceu com a nossa família? Nós tomamos decisões baseadas nas circunstâncias, em dores emocionais, e que acabaram virando em dívidas e quase destruindo a nossa família. A gente tomou decisões tão erradas, pensando que estava agradando aos nossos filhos, e que, na verdade, a gente queria suprir uma necessidade por uma dor emocional nossa. Nós fizemos festas, mega festas para os nossos filhos, enxoval nos Estados Unidos, trocamos um apartamento quitado por uma dívida. Isso tudo para quê? Para fazer. A gente estava vivendo uma vida sem sentido. E para suprir quais necessidades? Será que eram as nossas? Será que eram dos nossos filhos? Então, assim, quando você vive uma vida sem propósito, sem objetivos claros, você se perde pessoalmente, profissionalmente e financeiramente. E você destrói as suas relações. E aí, gente, o que aconteceu? Durante 6 anos, quando a gente começou a entrar nesse processo, a gente entrou numa espiral de dívidas que foi significativa na nossa vida. Mas aí qual é o princípio? Eu sou homem, eu sou provedor, eu preciso resolver. E o que eu fiz? Eu fui para olhar a nossa vida financeira e comecei a tentar resolver o problema. Então, durante 6 anos, eu fiquei fazendo malabarismo financeiro para tentar tirar a gente de lá. Só que, óbvio, eu estava na minha criança ferida, eu não estava sendo o adulto que eu precisava ser, e principalmente, eu não estava honrando com os compromissos da vida financeira. E um dos principais princípios da vida financeira é o princípio da transparência. Você precisa ser transparente em relação à sua vida financeira. E aí, qual foi o maior problema? Eu não só não fui transparente com a minha vida financeira, como eu descumpri aquilo que eu tinha prometido lá no altar, diante de Deus, que eu estaria com a Fernanda na alegria e na tristeza, não importa o que acontecesse. E o que eu fiz? Eu virei e não contei nada para a Fernanda. Durante 6 anos, a Fernanda não sabia e eu fiquei tentando resolver sem as habilidades necessárias. Quando a gente chegou perto da marca de 1 milhão, eu falei, chega, eu não aguento mais. E aí, em janeiro de 2019, eu sentei com a Fernanda e falei tudo o que tinha acontecido nos últimos 6 anos. Não preciso nem dizer que aquele foi o pior dia das nossas vidas. Não tenham dúvida disso. Só que, graças a Deus, eu preciso dizer uma coisa para vocês. A minha mulher é foda. E ela, além de ser uma mulher de muita fé, ela sabe que toda mulher sábia edifica seu lar, mas a mulher tola destrói com suas próprias mãos. E graças a Deus, a gente teve essa habilidade, a Fernanda pegou e me ajudou da melhor maneira possível. Nesse dia, realmente foi um dos piores dias da minha vida. Vocês não imaginam a vontade que eu tinha de pular no pescoço do Ricardo e de fazer ele sumir da minha frente, por ele ter escondido esse tempo todo de mim o que estava acontecendo. Só que eu olhei para tudo que a gente viveu, os motivos pelos quais nós casamos, e analisei todo o processo que aconteceu. Olhei as dores dele, as minhas dores, e olhei no fundo dos olhos dele e falei,
nós vamos resolver isso. Não é pelo dinheiro que a gente vai terminar a nossa família, destruir um casamento por erros infantis. E nesse dia, a gente decidiu e tomamos decisões como adultos. Nós tivemos que dar um passo para trás para depois reconstruir nossa família. Nós vendemos nosso apartamento, vendemos um carro, fomos morar com os nossos pais. Agora, vocês imaginam, 2 funcionários públicos ganhando bem e 2 contadores. Eu achava que eu tinha a planilha, que eu era super organizada, mas, no fundo, a gente não era. Porque a gente achava que o dinheiro estava lá todo mês e que a gente conseguia pagar nossas contas, porque a gente tinha uma estabilidade financeira. Mas nada é seguro. Então, apagado o incêndio, compramos um novo apartamento, começamos a nos estabilizar financeiramente, veio a pandemia. E, com ela, veio mais aprendizados. Na pandemia, nosso filho quase faleceu. Ele teve uma síndrome raríssima e que quase morreu e não estaria aqui para contar, para dar a felicidade que ele nos deu. E um dos ensinamentos, quando ele estava no hospital, foi a ordem do sucesso. Porque com ele nós aprendemos que primeiro precisamos ser, depois fazer, para depois ter. Ele quis estar vivo, ele fez tudo o que os médicos pediram e ele teve sucesso e viveu. Então, sejam prósperos. Façam o que tem que ser feito, que vocês vão ter sucesso, vocês vão ter felicidade, vocês vão conseguir realizar os sonhos de vocês. Só uma coisa que não estava na palestra, sabe por que ela sempre fala essa parte da palestra? Porque eu sempre choro. Então, e o que a gente fez? Lembra que eu falei que a gente não tinha as habilidades necessárias para virar o jogo? Então, a primeira coisa que a gente fez foi aprender. Nós contratamos bons mentores que nos levaram para o próximo nível. A gente entendeu que a gente tinha que aprimorar nossos conhecimentos. Então, a gente foi ler, a gente foi estudar, a gente foi fazer curso, a gente buscou capacitação em várias áreas. A gente não se limitou a uma área específica. Óbvio que o foco principal era finanças, mas a gente também foi buscar outros conhecimentos. A gente aprendeu a gerir nossos recursos. A gente entendeu a diferença de desejo e necessidade. Nós olhamos para a nossa vida financeira e a gente estabeleceu coisas que eram extremamente importantes para a organização da nossa vida financeira. Quanto que a gente ia gastar, quais eram as metas, como a gente ia fazer a gestão dos nossos recursos. A gente aprendeu definitivamente quais eram os princípios da vida financeira próspera. E dentro disso, nós também adequamos os nossos gastos. E aí é um método que nós criamos dentro da nossa mentoria, que é o método TED, né? Que a gente troca, elimina, ou a gente substitui e troca aquele valor, né? A gente definiu, lembra que lá atrás eu comentei que o casal começa sem definir valores que são inegociáveis para vocês? Nós fizemos isso. A gente começou a estabelecer o que era inegociável para a gente. Então, nós estabelecemos uma ordem da nossa vida e essa ordem precisa ser cumprida. Então, qualquer coisa, qualquer decisão, seja pessoal, profissional, financeira, a gente olha para os nossos valores inegociáveis e fala: isso faz sentido para a gente, isso não faz sentido para a gente. A gente estabeleceu metas não só de longo prazo. Por exemplo, a gente quer morar numa casa.
isso é muito distante. Você precisa ter metas de curto, de médio e de longo prazo. Para quê? Para que você trabalhe o seu merecimento. A partir do momento que você vai evoluindo financeiramente e você vai conquistando pequenas coisas, você olha para a sua vida financeira e você começa a se sentir merecedor. E você vai trabalhando para as outras metas. A gente elaborou um plano de ação para a nossa vida. Então, a gente tem um plano de ação para os próximos 6 meses, para o próximo ano, para os próximos 3 anos, para os próximos 5 anos, de tudo aquilo que a gente quer realizar. E, principalmente, a gente aprendeu a regra de valor. A gente estabeleceu para a nossa mentoria a regra de valor. E o que diz essa regra? Nós adequamos o nosso padrão de vida. O nosso padrão de vida hoje não ultrapassa 60% de tudo aquilo que a gente gasta. Quando a gente faz isso, sobra recurso para outras coisas. E aí, a gente destina 10% para investimentos. Lembra que hoje a gente escutou que primeiro a gente se paga? Né? O que são os 10%? É aquilo que a gente destina para nos pagar, para o nosso futuro, para o nosso velhinho. A partir do momento que a gente destina 10%, nosso padrão de vida adequado em 60%, 20% a gente coloca nos nossos sonhos. Ou seja, os mentores que a gente quer contratar, as viagens que nós queremos realizar, está destinado essa verba para isso. E 10%, aí é princípio, está destinado à doação. Nós estamos aqui no evento exatamente por quê? Porque cada um de nós se predispôs a vir para cá para olhar esse evento e ajudar pessoas que precisam muito mais que nós. Então, nós estamos aqui doando nosso tempo, nosso conhecimento e principalmente os nossos recursos. E tem esse dinheiro lá guardado dentro das nossas reservas. Então, isso é princípio. E a gente tem essa regra estabelecida para nós. E óbvio que adiantava tudo isso aqui, a gente ter aprendido tudo isso e ter guardado para nós? Não. E aí foi a nossa virada de chave. A partir do momento que nós pegamos tudo aquilo que nós erramos, que nós aprendemos e que nós buscamos conhecer, a nossa vida financeira não bastava guardar isso para a gente. Nós decidimos abrir uma empresa de capacitação e desenvolvimento, tanto na área pessoal, profissional, mas principalmente na área financeira. E a gente criou o nosso principal produto, que é a mentoria de valor financeiro. A partir do momento que nós criamos essa mentoria, a gente levou o nosso conhecimento, tanto para homens quanto para mulheres, para que eles sejam a âncora de transformação financeira das suas famílias. E, principalmente, que os casais se reconectem. Porque, gente, a hora que o dinheiro acaba, o amor também fica bem fragilizado. E a gente vivenciou isso de uma maneira muito forte. É porque nós buscamos tudo isso aqui para fazer a virada de chave da nossa vida. E hoje a gente utiliza a nossa empresa para impactar pessoas, resgatar famílias e fazer tudo que nós pudermos para fazer a diferença nesse mundo. E nesse processo de aprendizado, nós escutamos muitas vozes, foram muitas provações, pessoas que diziam que nós iríamos nos separar, pessoas que nos perguntavam: para que vocês estão empreendendo? Vocês são funcionários públicos, para que mais estabilidade do que isso? Pessoas que até com piadinhas, olha, lá vem eles, os blogueirinhos. Outros curiosos, o que vocês estão fazendo? Fala aí, me conta aí, o que é? Então, assim, são muitas provações e pessoas que não apostam e até desejam que não dê certo. Então, nesse mundo, vocês vão encontrar pessoas assim, mas vocês têm que escutar o coração de vocês e o que faz sentido para a vida de vocês. É o que já foi falado em várias palestras. É você viver do seu propósito, do que faz sentido para a sua vida. Sempre se pergunte: o que eu estou fazendo? Quais os hábitos, quais as decisões que eu estou adotando na minha vida que fazem sentido e que
e que fazem eu seguir o meu propósito. E foi isso que nós fizemos. E uma dessas provações que foi muito forte, principalmente para mim, eu tive que escutar de uma mentora que não apostava em mim. Ela achava que só o Ricardo que deveria entrar nesse processo de mentoria. Só que ela falou assim: Fernanda, o palco não é seu, o palco é do Ricardo. Só que foi sendo uma mulher sábia que eu olhei para o Ricardo e falei: Ricardo, você vem comigo, foi a nossa maior dor, foi o financeiro. E a gente sabe muito como ajudar as famílias a se organizarem financeiramente, se planejarem, se reconectarem. Então, vem comigo que o palco é nosso. Então, gente, saibam que não existe nada que não possa ser feito e que vocês são proporcionais ao tamanho de vocês, aos sonhos de vocês. E, se vocês têm algum objetivo na vida, tenham certeza que o objetivo é chegar na Lua. Se vocês não chegarem lá, pelo menos vocês estão entre as estrelas. Então, nos sigam no Instagram. A gente está à disposição para vocês, para impactar a vida de vocês e fazer o melhor. Show! Rico e Nanda Carvalho. Uma salva de palmas para esses dois aqui. Muito obrigado.